Pessoal, vamos dar início aqui mais uma aula. Nós vamos trabalhar hoje com um conteúdo, chamado ventos. Vamos conhecer um pouco sobre o que são os ventos e como que esses ventos eles se processam aí na atmosfera. Qual que é o movimento desse ar na atmosfera e como que isso, de certo modo, interfere diretamente nas condições climáticas do nosso planeta. Esse é um elemento fundamental, para a dinâmica climática existente no planeta Terra, certo? Então nós vamos dar início compreendendo o que é o vento. É a primeira pergunta que vem, muitos acham que vento é nada mais nada menos do que o ar, simplesmente se movimentando na atmosfera. Está errado isso? Não. O vento é realmente o movimento do ar na troposfera, que é a camada de ar da atmosfera, onde acontece aí os fenômenos climáticos, como nós vimos lá atrás no conteúdo sobre a atmosfera, e que é caracterizado, aí entra alguns detalhes importantes, por que o ar se movimenta? Acho que é a grande pergunta. Então, é o ar se movimentando e aí gera o vento, óbvio, lógico, mas o que está por trás disso? Esse movimento ele é caracterizado por meio da pressão atmosférica, e nós estudamos sobre pressão atmosférica e percebemos que a pressão ela é intimamente relacionada com a temperatura. Então a temperatura, continuando o raciocínio, é relacionada diretamente com a radiação solar, que é a energia que chega para nós aqui, ou seja, a radiação chega, é uma fonte de energia para gerar ou para girar todos os processos existentes aqui no nosso planeta. É a partida, para dar início a diversos processos vitais aí no planeta, tanto para seres bióticos como para seres abióticos. Bióticos são os que possuem vidas, abióticos o que não possui vida, como o vento, a temperatura, algo que nós estamos estudando aqui. Bom, nesse sentido, nós temos que entender o seguinte. Então, o ar ele se movimenta, como nós vimos na aula sobre pressão, das áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão. E essas áreas de pressão, de alta ou de baixa pressão, é condicionado pelas diferenças de temperatura existentes dentro do nosso planeta. E eu estou trabalhando aqui, falando dessa ideia, numa escala macro. E a gente vai entender também aqui mais à frente que os ventos eles se dividem conforme uma escala de ventos, numa escala macro climatológica, ventos de uma escala mais local, mais regional, e ventos que são locais, que é uma menor escala aí para os ventos. Nós vamos estar vendo ela daqui mais a pouco. Bom, caminhando então, entendendo que o vento é o ar em movimento na troposfera e que é condicionado esse movimento em função das diferenças de pressão atmosférica que há na própria atmosfera, os ventos, essa regra é muito importante, põe-se na cabeça. Eles sopram, eles se deslocam, o ar se desloca, gerando o vento das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão atmosférica, certo? Isso é regra. De acordo com Yamamoto, em 1974, ele afirma o seguinte: as chuvas, as nuvens, a neve e todas as modificações que se processam no tempo dependem do vento como fator de transporte de calor e de umidade. Bom, então aqui dá para a gente perceber bem a importância desse elemento para a dinâmica atmosférica. Então olha só, as chuvas, as nuvens, a neve, todas as modificações que se processam no tempo dependem do vento como fator de transporte de calor e de umidade. Olha, o que contém calor e umidade? As massas de ar, Então as massas de ar são grandes bolsões de ar que possuem características, de temperatura e de umidade. Então você vai ter massas de ar que são quentes e úmidas, quentes e secas, Vão ter massas de ar que são frias e úmidas e massas de ar que são frias e secas, Então, basicamente a massa de ar em si, ela possui esses dois elementos como fundamental para caracterizá-la,
né, que é temperatura e umidade. No entanto, também há a questão da pressão atmosférica embutida aí nesses bolsões de ar, né? Então, as massas de ar frias, elas possuem maior pressão atmosférica, e as massas de ar quente, menor pressão atmosférica. Então, ele vem mostrar para a gente que os ventos são responsáveis por fazer todo o transporte de calor, de umidade, de pressão existente na atmosfera. Isso é muito importante, né? Então a chuva é resultado da combinação de diversos fatores, porém o vento tem um papel importante porque ele é que transporta os ingredientes necessários para poder gerar nuvens, para poder formar chuva, né? Então isso é muito importante, a gente compreender toda essa dinâmica aqui, que é muito importante para nós. Então o vento é um elemento extremamente importante nessa brincadeira. Bom, de acordo então com o que foi explanado anteriormente, verifica-se que uma massa de ar ela está sujeita às seguintes forças. Dá uma olhada aqui, né? Isso é muito importante. Primeiro, aceleração da gravidade, responsável principal pela pressão atmosférica. Bom, nós temos aqui a atmosfera, que é uma camada gasosa, que possui também partículas sólidas e líquidas, que está em suspensão no espaço sideral. No entanto, o que acontece? Ela envolve todo o planeta Terra, por quê? Porque há a questão gravitacional. Existe um campo gravitacional, né, que é gerado pelo próprio movimento do planeta e pela questão da diferença de massa existente entre a massa do planeta e a massa da atmosfera. No entanto, o planeta tem massa maior, né, e a massa da atmosfera é menor. No entanto, seguindo as leis da própria física, um corpo de massa maior ele atrai um outro corpo de massa menor, isso no espaço, né, em gravidade zero. Então o que acontece? A camada de ar ela fica em volta do planeta em função da força gravitacional que é gerada pela diferença de massa existente entre o planeta e a atmosfera, no entanto também em função do movimento em que o planeta faz, o movimento de rotação, que também contribui para a geração do campo gravitacional, fazendo com que o ar fique sobre esse planeta, envolvendo todo o planeta, né? A ideia principal é essa. No entanto, você percebe que essa gravidade é a maior responsável aí pela pressão atmosférica. Quando nós falamos da pressão atmosférica, temos que voltar entendendo o que é pressão, que é o peso do ar sobre a superfície. Então, se não houvesse gravidade, um campo gravitacional, nós não teríamos atmosfera, portanto, nós não teríamos pressão atmosférica sobre a superfície do planeta, porque nós não teríamos essa camada de ar envolvendo o planeta pesando sobre ele, né? Então isso é importantíssimo. Olha como que as coisas estão conectadas. Olha como que cada elemento, quando a gente estuda um outro elemento seguinte, ele está conectado com os outros elementos que vimos anteriormente. Então é muito importante ir associando essas questões. Outro ponto, a flutuação térmica. O que é isso? Ela contribui para a variação da pressão atmosférica. A flutuação térmica é a variação que nós temos aí de temperatura dentro do planeta. Então, quando nós vimos lá sobre radiação solar e posteriormente sobre temperatura, nós percebemos que a radiação solar ela não chega da mesma forma em todo o planeta. Ela não chega na mesma intensidade. Essa é a palavra, né? Então você vai perceber que em função da forma do planeta, desse formato arredondado, você vai ter maior intensidade da radiação solar chegando na região tropical, entre os trópicos, né? Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, e nós vamos ter, a partir desse momento, fugindo das regiões tropicais, indo em direção aos polos, eu vou tendo uma diminuição na intensidade de radiação solar. Isso reflete numa diferença de temperatura que vai existir entre as regiões polares, subtropicais e intertropicais. Então nós vamos ter diferenças de temperatura numa escala macro, uma escala planetária, em função dessa variação da própria radiação solar, né, que condiciona então a temperatura. Nesse sentido, dá uma olhada, se áreas de menor temperatura, existe maior pressão atmosférica sobre elas. Certo?
Por quê? Porque o ar ele se torna mais pesado, e nós vimos isso no conteúdo sobre pressão. Então, a camada de ar, quando o ar é frio, ele se esfria, o que acontece? Esse bolsão de ar, vamos imaginar, temos um bolsão de ar, uma massa de ar. Quando essa massa é fria, o que acontece? Ela diminui o seu volume, o tamanho dela é mais reduzido. No entanto, o que acontece no interior dessa massa de ar? Existem mais moléculas de gases, eles estão mais próximos. As moléculas dos gases que compõem a atmosfera, elas se aproximam, né, tornando esse ar mais pesado, né? Condição diferente acontece quando eu tenho maior temperatura, ou eu tenho uma temperatura um valor de temperatura mais quente, vamos dizer assim, né? O ar está mais aquecido. No entanto, eu vou ter uma dilatação desse bolsão de ar, ele aumenta de tamanho, e no entanto as moléculas de gases elas se esparramam, ou seja, elas se distanciam uma da outra, tornando esse ar mais leve. E aí se aplica aquela regra que aprendemos quando estudamos pressão atmosférica. Se há menor temperatura em condições normais de altitude, né, eu vou ter maior pressão atmosférica. Se eu tenho maior temperatura, quero dizer, ficou errado aqui, gente, desculpa, ó, bem aqui, ó, tá errado no slide, tá menor também. Então, maior temperatura, né, eu vou ter menor pressão atmosférica, tá? Aqui ficou errado, repeti o menor, desculpem aí. Bom, nesse sentido, nós podemos perceber que há essa integração entre os elementos climáticos quando nós estamos aqui estudando um pouquinho aí sobre os ventos, tá? Muito importante para entender essa lógica, que o vento é esse mecanismo de transporte de calor, de umidade, de pressão também na atmosfera. Quando vocês perceberam agora, recente, a entrada de uma frente fria, nesses dias atrás aqui, né, que fez um friozinho legal, o que acontece? Quando essa massa de ar frio ela se estabeleceu sobre Iporá, sobre a nossa região aqui, sobre Goiás, essa massa ela é uma massa de alta pressão atmosférica. Vocês percebem e olham para o céu, por exemplo, durante esses últimos dias, você não vê nuvem no céu. Por que não há nuvem no céu? Porque há um centro de alta pressão predominando sobre a nossa região. E centro de alta pressão, nós vamos ver daqui mais um pouquinho, e são áreas dispersoras de ventos na superfície. Ou seja, o movimento do vento, ele na vertical, ele é empurrado de cima para baixo, né? Isso impede a formação de nuvens. E é por isso que quando temos prevalecendo sobre nossa região uma massa de ar frio, o ar polar, nós temos condições, quando você olha para o céu, né, de céu limpo, sem nuvem nenhuma, né? Que é gerado justamente por causa da alta pressão que está sobre a nossa região, certo? Então, se você vê muitas nuvens no céu, isso é um indicativo de que está sobre a nossa região uma zona de baixa pressão atmosférica. Se você olha para o céu e não vê, passa o dia inteiro, não vê uma nuvem sequer no céu, é um indicativo de que nós temos sobre nossa região prevalecendo um centro de alta pressão atmosférica. Então as nuvens, elas nos revelam essa condição de pressão atmosférica existente sobre um determinado lugar. Isso é bastante interessante da gente refletir e pensar um pouco mais sobre isso. Caminhando. Bom, nós temos agora aqui outra força, né, que também atua. Então nós vimos a primeira, a aceleração da gravidade, a flutuação térmica, todas essas interferem diretamente na pressão e consequentemente no movimento do ar na atmosfera. O gradiente horizontal de pressão. Bom, aqui vai falar um pouquinho sobre essa questão das diferenças de pressão atmosféricas que nós temos de uma região para outra. E eu estou falando vamos dizer aqui, numa condição horizontal, né? Na posição horizontal. Não estou considerando a variação vertical dela, mas sim horizontal, porque é onde faz com que o ar se desloque de um lugar para o outro. Bom, olha só, nós temos aqui um movimento na atmosfera de uma região para outra. Por exemplo, as massas de ar frio, elas se formam
no extremo sul da América do Sul, as que chegam aqui para nós, né? Vamos ficar bem claro aqui. Elas se formam no extremo sul da América do Sul, na região da Patagônia, próximo à Antártida. Então, essas massas, elas se deslocam da região da Antártida em direção aí ao Equador. Por quê? Porque há maior pressão nessa região de formação dessa massa de ar, e cada vez que você vai caminhando em direção ao Equador, você vai tendo uma diminuição da pressão atmosférica, porque há uma elevação da temperatura. Automaticamente, então, esse ar se desloca das regiões polares em direção ao Equador, né? Empurrando essas massas de ar mais frias em direção às áreas mais quentes aí do planeta. E aí provoca todos esses fenômenos que nós vimos aqui, da friagem, né? Dessa queda de temperatura que nós sofremos aqui dias atrás. Bom, essas três forças que eu citei aqui anteriormente, aceleração da gravidade, flutuação térmica e o gradiente horizontal de pressão, atuam diretamente no movimento do ar, né? E elas são denominadas de forças primárias. Então, quando o ar ele começa a se movimentar de uma região para outra, ele está sofrendo a ação dessas três forças, né? Mas também, a partir do momento que ele vai se deslocar de um lugar para o outro, ele vai ser influenciado por duas forças aí, secundárias que vão atuar sobre ele. A primeira é o atrito. Então, o ar ele se desloca de maneira integral na atmosfera, e principalmente se eu for observar nas regiões mais, numa escala mais regional, local, o atrito ele vai ser extremamente responsável pelo movimento do ar. Por exemplo, vamos raciocinar aqui. Você imagina se o continente fosse totalmente plano, né? Então nós teríamos um movimento do ar muito mais acelerado do que nós temos nas condições que se encontra hoje, né? Por quê? Porque o relevo ele se torna uma barreira. O ar vai se movimentando e vai encontrando barreiras, né, no seu transcurso. Ou seja, o relevo é uma barreira, a vegetação é barreira, né? Isso depende da escala que eu estou olhando. Se eu estou falando de ventos planetários que acontecem na parte superior da troposfera, bom, aí não tem barreira, esses ventos sopram intermitente, ou seja, sem parar. No entanto, quando eu olho para uma escala mais regional, mais local, aí eu já vou observar que esses fatores da superfície vão interferir, né, no movimento do ar, canalizando para uma outra direção, diminuindo a sua velocidade, por exemplo. É bem fácil compreender, né? A galera que já teve oportunidade de ir aqui na região de Rio Verde, Jataí, região do Chapadão, porque já se fala Chapadão porque é uma área mais aplanada, né? Mais plana. O que acontece? Na região de Montevidéu, Rio Verde, quem já foi para ali, observa que ali venta com mais frequência, né? E um vento um pouco mais forte, com mais frequência do que aqui em Porá, por exemplo. Isso é um fator preponderante nessa questão, é o relevo. Como eu tenho um relevo aplanado e é um chapadão grande que pega toda a parte sudoeste do estado de Goiás e parte do sul de Goiás também, né, e do sudeste. Então você observa que o ar se desloca nessa região com mais facilidade, sem tantas serras, morros que poderiam aí desacelerar esse movimento e até mesmo canalizar o ar para determinadas direções diferentes. O que acontece aqui na nossa região de Porá? Temos um relevo bem diferente, um relevo suave a ondulado, com as serras, morros presente aqui dentro da nossa região, e isso faz com que o ar ele diminua a sua velocidade, porque vai encontrando alinhamentos de serras, morros, né, que vai fazendo com que esse ar ele vai batendo nesses elementos e vai diminuindo aí a sua velocidade. Então isso é importante, isso é o atrito, né, do ar com a superfície, né, e isso faz com que haja essa desaceleração do movimento do ar. A outra força importante é a de Coriolis. O que é isso, né? A força de Coriolis é responsável pela mudança da direção do movimento do ar devido à rotação da Terra. Ou seja, então nós temos um movimento de rotação,
né, a Terra vai girar de oeste para leste, né, fazendo um movimento. O giro do planeta é um movimento anti-horário. Bom, ao fazer esse movimento, o ar que se desloca dos polos em direção ao Equador, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, eles vão convergindo para a esquerda em função desse movimento, em função do movimento de rotação. Essa força que atua então que é oriunda do movimento de rotação e faz com que o ar que sai dos polos em direção ao Equador, de ambos os hemisférios, né, saindo dos polos norte e sul, indo para o Equador, vai convergindo para a esquerda, é chamada de força de Coriolis. Então, é um movimento que acontece. Dá uma olhada aqui agora. Nós temos aí, então, os principais tipos de vento, que são planetários, estamos trabalhando numa escala maior, numa escala climática maior, né, numa macroclima. Ventos continentais, trabalhando numa escala mesoclimática, ou numa escala regional. E os ventos ciclones, né, que também chamados aí, e dentro dos continentais aqui abaixo nós temos os ventos locais, tá? Esqueci de mencionar, temos os ventos locais que trabalham aí numa escala local, né? E os ventos ciclones, que são movimentos do ar, como o próprio nome já fala, em forma de ciclones, que a gente vai ver aí como os furacões, ciclones extratropicais, tornados, né? São ventos ciclônicos, tá bom? Bom, caminhando então, pensando aqui nos ventos planetários, né? Os ventos planetários, eles sopram com algumas interrupções durante o ano todo, né? As chamadas zonas de calmarias subtropicais são áreas de alta pressão que sopra para as faixas equatoriais de baixa pressão. Esses são os ventos alísios, que sopram diretamente do norte e do sul em direção ao Equador, e eles são constantes. Esses ventos, chamados ventos alísios, são ventos que ocorrem na parte alta da troposfera, tá? E eles sopram o ano inteiro nessa direção aí. Vamos entender um pouquinho. Olha o que eu estava falando aqui para vocês, né, anteriormente, e aí vocês vão perceber. Olha, daqui a pouco nós vamos ver um gráfico que vai mostrar, né, de uma maneira diferente essa imagem aqui, e todo esse processo de circulação vai ficar mais fácil de ser entendido lá. Mas aqui eu quero chamar a atenção que aqui anteriormente nós mencionamos as calmas subtropicais. São regiões de calmarias, áreas de alta pressão. Dá uma olhada aqui. Aqui, ó, essas regiões próximas aos trópicos aqui, ó, bem aqui, tá vendo? Então aqui nós temos um trópico, aqui nós temos o outro, né? E observa bem comigo aqui. Nessas áreas são áreas chamadas de calmas subtropicais. São as áreas onde nós temos prevalecendo centros de alta pressão atmosférica. Nessas áreas, então, elas empurram o ar. Olha aqui, ó, elas empurram o ar tanto para, né, olha só, o ar vai ser empurrado aqui na superfície, ó, empurrado para, né, o Equador, tanto no hemisfério norte, ó, empurrando para o Equador, quanto no hemisfério sul, empurrando para o Equador. E nisso, olha só, a Terra está girando, tem o seu movimento. Isso faz com que esse ar, sendo deslocado aqui, ó, ele vai mudando de direção, ou seja, ele sai aqui, né, e vai tendendo para a esquerda. A mesma coisa acontece aqui, ele sai aqui e vai tendendo para a esquerda aqui, né? Aquilo que eu falei anteriormente, que é a influência da força de Coriolis, que é gerada pelo movimento aí do planeta, pela rotação do planeta, tá? E aqui, chegando nessa região chamada de doldrums, né, a região equatorial, aqui nós temos a zona de convergência intertropical, né, que está aqui na região equatorial, que faz com que o ar, então nessa região, como o nome já fala, zona de convergência, né, ela faz com que o ar ele suba novamente aqui, né, para a parte alta da atmosfera e retorne para, né, as regiões subtropicais, tanto aqui no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Então aqui nós temos um movimento interessante desse processo, né? Olha só. Então o ar ele se desloca da região de alta pressão aqui, ó. Então aqui é uma alta pressão, ela empurra o ar de cima para baixo, e aí o ar na superfície desloca em direção ao Equador, né? São os alísios, são empurrados, indo aqui em direção ao Equador, tanto no hemisfério norte, como também aqui, ó, a região de alta pressão empurrando para baixo, quanto no hemisfério sul, se desloca para a esquerda em ambos os hemisférios. Aqui chega na região chamada aí de zona
de convergência intertropical. Esse ar é mais aquecido e ao aquecer o que acontece? Ele vai subir, ele se torna mais leve, ele sobe para as regiões mais elevadas e ele torna agora a voltar na parte superior da atmosfera para as regiões subtropicais, certo? E vai dando origem então à circulação geral da atmosfera. Vamos ver mais um pouco disso para a gente ficar mais entendido. Vamos lá. Observa comigo aqui. Dorme não. Ó, os movimentos atmosféricos eles ocorrem em resposta à diferença de pressão existente entre duas regiões. Olha que louco, né? As diferenças de pressão são devidas à incidência e a absorção da radiação solar de maneira distinta entre duas regiões. Bom, nós já falamos disso aqui atrás, né, anteriormente, que é a questão da diferença a pressão, né, é que faz com que o ar se movimenta, e que essa diferença de pressão está ligada à diferença de absorção da radiação solar de diferentes regiões do planeta. Isso vai refletir na temperatura e que influencia na pressão. Na macroescala, falando na escala maior, macroclimática, devido à posição relativa da Terra, Sol, os raios solares são mais intensos e mais absorvidos na região equatorial do que nos polos. Bom, nós também já falamos isso lá anteriormente. Isso vai fazer com que a atmosfera ela seja mais expandida no Equador, porque é mais quente. O ar quente ele tem mais volume, ele se expande mais. Em compensação, o ar frio ele se contrai, ele diminui o volume do bolsão de ar. E aí, nesse sentido, nós vamos ter uma atmosfera mais expandida no Equador e mais contraída nos polos, né? Então, se eu fosse medir o tamanho da atmosfera, partindo da superfície até o topo dela, até sair fora da atmosfera terrestre, na região equatorial, ela é maior do que na região polar, porque o ar na região equatorial ele é mais quente e ela se expande mais, né? Então, uma curiosidade interessante aqui da gente observar, viu? Caminhando mais um pouquinho. Isso aqui é muito importante para a gente passar para o próximo passo aqui. É muito importante relembrar esse desenho aqui. Nós temos, olha, observa aqui, ó, nós temos o movimento do ar na parte superior, na parte alta da atmosfera e na superfície. Olha o que acontece. Nós temos um anticiclone, ou também chamado de alta pressão, e aqui nós temos uma área chamada de ciclone, né, que seria chamada de baixa, que é a mesma coisa de baixa pressão, tá? Então você vê anticiclone e alta pressão. Ciclone, não estou falando do vento ciclone, estou falando de pressão atmosférica, tá? Seria então baixa pressão quando eu falo ciclone, né? Olha aqui, o que acontece na parte alta da atmosfera, nas zonas de alta pressão, são áreas que convergem o vento no alto da atmosfera, e na parte baixa aqui, na superfície, o que ela faz? Ela dispersa, é uma zona dispersora de vento na superfície, conversora de ventos na parte alta da atmosfera. Convergem os ventos, né, na parte alta, empurrando em direção à superfície, e atingindo a superfície faz o que? Há uma dispersão desse vento, né? E aqui você vai perceber que é justamente quando prevalece áreas de alta pressão sobre uma região, impede a formação de nuvens, né? Depois a gente vai ver por quê. Porque não possui, não tem como ocorrer o processo de transporte de umidade aqui para a parte alta da atmosfera. Então a tendência de haver poucas nuvens nessas áreas. Bom, isso também vai depender de umas outras condições, né, que depois a gente vai adentrar. Isso falando mais para a nossa região é justamente por causa desse processo. Mas olha só, aqui nós temos a baixa pressão ou ciclone. Na parte superior, né, na parte alta da atmosfera, o que nós temos? Uma área dispersora de ventos. Em compensação, na parte baixa, uma área conversora de ventos. O que é isso? Na parte baixa, o vento vai sendo canalizado e empurrado para cima, né? Ó, ele vai sendo canalizado, movimentando, sendo empurrado para cima, para a parte alta da atmosfera, e lá em cima ele se dispersa. É o inverso do que acontece aqui, né? Numa área de anticiclone. Entendido? Então aqui é só você entender que o ar na parte superior da atmosfera ele é convergido, né, e empurrado para baixo em direção à superfície, e na superfície faz um espalhamento, uma divergência, né, uma dispersão do ar. Aqui nós temos uma convergência na superfície, e no topo da atmosfera, na área de baixa pressão, nós vamos ter uma dispersão do ar,
né, que acontece no topo da atmosfera e não na superfície. Esse movimento aqui favorece a formação de nuvens e provocar também chuva, tá? Caminhando mais, vamos indo aí. Olha esse esquema, aqui vai dar um resumo legal da circulação geral da atmosfera e vai ficar assim, beleza para entender. Dá uma olhada aqui. Esse corte transversal que fiz aqui é do planeta Terra, tá? Então vocês estão percebendo aqui o Polo Sul, o Trópico de Capricórnio, né, o Equador, o Trópico de Câncer e o Polo Norte aqui, certo? Então nós temos aqui, já deixado de maneira bem legal, né, o nosso planeta aqui, a metade dele aqui, né, para a gente poder brincar um pouquinho e entender algumas coisas. Dá uma olhada aqui. A região equatorial, como eu disse anteriormente, aqui é a zona de convergência intertropical. Por que inter? Porque é entre os trópicos, né? Então, o ar vai se movimentar, vocês vão ver dessa maneira aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Aqui são os ventos alísios e aqui os contralísios. Vamos colocar os nomes tudo aqui para vocês verem, para ficar mais fácil. Olha esse esqueminha aqui, que maluco esse negócio. Essas áreas aqui, ó, próximas às regiões tropicais, são as áreas de alta pressão subtropical. Alta pressão subtropical, ou então também chamada de calmarias subtropicais. Olha, nessas áreas, são áreas que fazem o quê? São áreas que na superfície, como nós vimos no desenho anterior, é dispersora de vento, né? Então ela empurra o ar aqui, ó, tanto no hemisfério sul quanto aqui no hemisfério norte. O que acontece? Ela empurra o ar em direção ao Equador. Esse vento que sopra dessa alta pressão em direção ao Equador, né, é chamado de ventos alísios. Esses ventos sopram o ano inteiro em direção ao Equador, né? Esses ventos, ao chegar no Equador, né, o ar é mais quente, é mais aquecido. Então o que acontece? O ar vai subir, ele se torna mais leve, e aqui no Equador, chamado de zona de convergência intertropical, ele converge. Ele converge de que forma? Da superfície para o topo da troposfera. Aqui, ao subir, né, esse ar está levando umidade presente na superfície, e essa umidade, ela vai, esse vapor de água, né, que a umidade é a unidade de medida do vapor de água, mas o vapor de água que foi levado aqui para o topo da atmosfera, nessa região aqui, né, o que acontece? Ele vai condensar, vai formar nuvens e vai poder provocar chuva, correto? No entanto, o ar, quando ele sobe e chega no topo da troposfera, ele vai se resfriando e vai resfriar. Ao resfriar, o ar vai voltar pelo alto da troposfera, deslocando novamente em direção às células aqui de alta pressão, né? E o que vai acontecer? A hora que ele fizer esse movimento aqui, né? Esse vento que sopra de maneira inversa aqui, voltando para o centro de alta pressão em ambos os hemisférios, é chamado de contra-alísios. Então nós temos os alísios, que são ventos que sopram próximo à superfície, e os contralísios que sopram no alto da troposfera, fazendo um movimento inverso. Então aqui caminhando da zona de alta pressão para o Equador, aqui faz um movimento, né, de subida do ar em função desse ar mais quente, ou seja, faz a convergência, né, mudando a direção, e ao subir ele se resfria, e ao resfriar ele retorna novamente para a célula de alta pressão, fazendo o movimento circular, né, empurrando novamente o ar quente, fazendo esse processo acontecer, certo? Aqui nós temos então as duas células de circulação atmosférica presentes aqui na região tropical, chamada de célula de Hadley, certo? Então aqui nós temos a célula de Hadley formada aqui. Essa área de alta pressão subtropical que prevalece sobre essa região, né, tanto no hemisfério sul, próximo ao Trópico de Capricórnio, quanto no hemisfério norte, próximo ao Trópico de Câncer, explica aí os grandes desertos que existem nessa faixa do planeta. Dá uma olhada aqui nesse outro movimento aqui que vocês vão entender legal agora. Olha, aqui, tá vendo? A área de alta pressão. Aqui também a pressão, nós estamos falando. É a área dispersora, então ela vai dispersar o vento tanto aqui para a direção do Equador quanto em direção ao polo. Aqui na região polar, próximo já à região polar, nós vamos ter uma baixa pressão polar, né? Um centro de baixa pressão polar aqui. Por que baixa pressão? Ó, se aqui está mais frio, tá, mas aqui é mais frio ainda, né? Então aqui nós vamos ter as altas pressões polares aqui, né, em cada polo. E aqui a baixa pressão polar, certo?
Então essa zona de alta pressão subtropical de ambos os hemisférios vão soprar, vai empurrar esse vento, dispersando em direção ao Equador e em direção também a essa célula de baixa pressão. Por isso que nessas regiões você tem aí os grandes desertos no mundo, né? Então você vai ver que na região da África, onde nós temos aí o Saara e outros desertos, justamente está justamente nessa posição aqui, né? Sofrendo a ação direta da alta pressão subtropical. Aí você tem áreas desertas também nos Estados Unidos, no México, aqui nós vamos ter no Chile, né? Justamente em função dessa região de alta pressão que vai impedir a formação de nuvens, né? Porque vai ter apenas movimento de cima para baixo, empurrando o ar e fazendo a dispersão dele na superfície, né? Não vai ter movimento convergente como ocorre aqui no Equador ou nessas regiões aqui de baixa pressão polar. Então nessas áreas vocês vão ter essa subida do ar polar, né? Então ele vem aqui, encontra uma região de baixa pressão, ele vai subir, né? Ao subir ele vai levar a umidade, podendo provocar chuva e retornar novamente para a célula de alta pressão. É o mesmo movimento que a gente viu anteriormente. Essas células de alta pressão que se localizam aí nas regiões subtropicais é chamada de célula de circulação de Ferrel, né? E aqui, nós caminhando mais um pouquinho, nós vamos perceber então que essas zonas de alta pressão subtropical está próxima aqui das latitudes de 30 graus sul, 30 graus norte. Aqui nós temos, como eu disse para vocês, as áreas de alta pressão polar, né? E aqui, nessas áreas, olha o que acontece. Se é uma alta pressão, então ela empurra o ar em direção a essa área de baixa pressão. E aqui o ar vai subir, né, podendo gerar até chuva aqui nessa região. Empurra e voltando, ao se resfriar, ele volta novamente para a região de alta pressão polar. Então nós temos aí a célula de circulação polar, né, que ocorre aqui próximo aos polos. Para resumir isso aqui é muito simples. Dá uma olhada. Temos o Equador, aqui é uma zona de baixa pressão, onde está a zona de convergência intertropical. Aqui nós temos áreas de alta pressão. Aqui, áreas de baixa pressão polar e áreas de alta pressão polar. O que acontece, gente? É muito simples esse processo, né? O ar vai soprar das áreas de alta pressão em direção às áreas de baixa pressão, não é isso? Então, olha aqui, o ar soprando em direção às áreas de baixa pressão, saindo de alta para baixa, de alta para baixa, saindo de alta para baixa, de alta para baixa, né? E aqui a gente vai ter o movimento vertical. Nas áreas de baixa pressão esse ar vai subir, ao subir se resfria, desce novamente na área de baixa pressão. Acontece em todas as células de circulação. Isso aqui é o resumo da circulação geral da atmosfera. Então, esses ventos que se deslocam aqui próximo à superfície, nós temos nessa região tropical os ventos alísios, que nós acabamos de dizer, e na parte superior, esse movimento contrário em direção do topo da atmosfera, né, porque aqui é dispersora de vento, então ele dispersa esses ventos em direção à alta pressão, é chamado de contralísios. Entenda aquele desenho anterior que vai ficar facinho de compreender isso aqui. Nas áreas de alta pressão, na superfície, ela dispersa o vento. No alto da troposfera, ela converge o vento. A área de baixa pressão, na superfície, ela converge o vento, empurrando de baixo para cima. No topo da troposfera, as áreas de baixa pressão, elas são dispersoras de vento. É o inverso. Por isso que há essa circulação. Por isso que os ventos saem da área de baixa pressão, de alta pressão para baixa pressão. Chegando aqui, eles vão ser convergidos, ou seja, levados para a parte superior. Ao se resfriar aqui nós temos um movimento dispersor, que vai empurrar, né, para as áreas de alta pressão, que são conversoras, que está sugando esse vento aqui para essa área, gerando então uma circulação atmosférica. E aí nós temos toda essa dinâmica embutida aí. Aí nós temos os ventos alísios e os contralísios nesse processo, e as células de circulação que estão presentes em todo o planeta aí. Resumidamente, é isso, falando aí de circulação geral da nossa atmosfera. Vou fazer uma pausa agora para a gente poder descansar um pouquinho, né, e o vídeo não ficar tão comprido também e cansativo, porque lá já se vão quase 40 minutos eu falando aqui. Tá certo, gente? Já volto com a segunda parte
da nossa aula. Obrigado. Bom dia.